Bem-vindos, amigos, a este Floripa em Foco especial para falarmos sobre mobilidade urbana na região da Grande Florianópolis. Conosco no estúdio, o engenheiro eletricista Celso Ternes Leal, presidente do Condes. Bem-vindo, presidente, é um prazer. É um prazer para nós também, Silvio, estarmos aqui na TV Floripa para abordarmos mais um trabalho desse do Conselho Metropolitano de Desenvolvimento Econômico e Sustentável da região metropolitana da Grande Florianópolis. O Condes e as nossas entidades. O Condes é uma entidade sem fins lucrativos, um conselho que reúne mais de 40 entidades de classe e que procura fazer discussões e se envolver com as questões que atendem à Grande Florianópolis. A região metropolitana. A nossa região metropolitana. Como coleta e de despejo do lixo, dos resíduos, né? Questão do transporte, que tem que integrar. Todas essas questões o Condes se debruça. Mas ele é um conselho consultivo, não é deliberativo, né? É um fórum de entidades consultivo que discute, debate e depois leva essas sugestões. Faz as suas ações, desenvolve suas ações para buscar resultados para a melhoria da qualidade de vida dos nossos munícipes e das pessoas que vivem na região metropolitana. Então o Condes faz uma ponte entre os anseios dos cidadãos da comunidade e os poderes públicos. Mais ou menos isso. Hoje nós temos no Condes mais de 40 entidades fazendo parte, aí entre elas associações comerciais e industriais dos municípios da região metropolitana, os CDLs, associações... Quantos municípios compõem a região da Grande Florianópolis, doutor? Olha, nós temos aqui hoje, por exemplo, uma superintendência da região metropolitana da Grande Florianópolis, que o superintendente foi nomeado pelo governador Raimundo Colombo, é o Cássio Taniguchi, o superintendente da região metropolitana. Ele atua na Secretaria de Planejamento Urbano do Governo do Estado de Santa Catarina, e o Cássio Taniguchi, que é o superintendente, ex-prefeito de Curitiba, por 2 gestões, veio e é morador aqui em Florianópolis, então o governador do estado escolheu ele para fazer a superintendência, né? A gestão dessa região metropolitana. Hoje nós temos aí em torno de 13 municípios compondo a região metropolitana, se nós nos atermos entre governador Celso Ramos, Antônio Carlos, Biguaçu e até Santo Amaro da Imperatriz, passando para os outros municípios. Mas se nós pegarmos desde Tijucas, isso e oficialmente Tijucas, Forquilinhas, municípios, cerca de 20 municípios por aí. Mas esse é um número exato, a gente tem que ver no próprio plano da Superintendência da Região Metropolitana. E é um número que vai aumentando conforme cresce a cidade, né? Cresce a mancha urbana também, né? E essas mais de 40 entidades, tem espaço para mais alguém que queira se filiar? Como é que pode alguém se juntar ao Condes? É filiação que se fala? A gente tem, na realidade, um GT institucional, um grupo de trabalho dentro do Condes institucional, que faz a promoção e que divulga as atividades que a gente se envolve, né? Então, dentro disso, temos diversos conselhos regionais já participam, como o Conselho Regional dos Administradores, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o Conselho Regional de Contabilidade, o Conselho dos Arquitetos e Urbanistas, e tem diversos outros conselhos que ainda não fazem parte e que poderiam vir a fazer parte. Estão convidados. Estão convidados. Diversos sindicatos, todas as entidades de classe sem fins lucrativos e sem partidos políticos ou ideologia religiosa são muito bem-vindos a integrar o Conselho Metropolitano da região de Florianópolis, porque estão com o mesmo objetivo, contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos que vivem nesta região.
Muito bom. E o grupo de trabalho institucional, que é tocado pelo Tiago Silva Schultz, que é do Floripa Amanhã. Que é da Associação Floripa Amanhã. Isso, ele é que cuida do regimento. É o responsável dessa parte do regimento, cadastro, da apresentação de novas entidades, fazer o cadastro dessas entidades. Então, na última reunião do CONDES, aí nós tivemos mais 3 ou 4 entidades se incorporando ao Conselho Metropolitano. Né? Isso é um fato muito importante, que cabe um destaque, porque já o nosso modelo já se difunde no país como um conselho metropolitano. Ontem ainda recebi uma informação que na Associação Comercial Industrial de Joinville, o CONDES da região metropolitana da Grande Florianópolis foi citado como um exemplo que congrega e que é um fórum de entidades representativas. E nós temos feito diversas ações junto aos poderes públicos e poderes federais. E junto a esses poderes federais, junto com, na última reunião do CONDES, tivemos presente 2 deputados federais, o coordenador do Fórum Parlamentar, o deputado Mauro Mariani, o deputado federal Esperidião Amin também já foi coordenador do Fórum Parlamentar. Catarinense, sempre está presente nas nossas reuniões do CONDES e nos traz e nos leva a ações junto. Por exemplo, agora estamos numa ação muito grande junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres. Sim. Em relação à obra do contorno, a essa interminável obra do contorno. Né? Que era para estar pronta em 2012 e está prometida para 2017, mas já vamos ver. Inclusive temos um material gráfico aqui para avaliar a questão da alça viária. Mas só para bater mais uma tecla na questão do CONDES, você, né, que representa a entidade de classe, está convidado a compor o CONDES. Visite o www.condes, Condes é com M de metropolitano, condes.com.br, para se agregar a essa entidade presidida agora pelo engenheiro eletricista Celso Leal, que recentemente largou a presidência da Associação Catarinense de Engenheiros, né? Não fica quieto. Agora está no CONDES e também vice-presidente do CREA, recentemente agora empossado, né, presidente. E o CONDES trabalha, como o engenheiro Celso colocou, com grupos de trabalho. Tem o grupo da mobilidade urbana, do saneamento e resíduos, da governança metropolitana, o institucional sobre o qual já falamos, e ainda o grupo de trabalho de segurança pública. Eu acho que o grupo de trabalho que mais está se movimentando agora é justamente o da mobilidade urbana. Esse é um dos principais problemas urbanos aqui na região da Grande Florianópolis, não é não, presidente? Nós estamos vivendo esse problema de mobilidade urbana e eu costumo dizer que a gente vive numa cidade insustentável em se tratando de mobilidade, né? Então, nossos problemas... Insustentável? Insustentável. Não tem mais para onde resolver? Não tem como resolver. Hoje nós não temos via, nós estamos sempre trancados em congestionamentos e esse congestionamento já começa lá na BR-101, nos acessos, e todo esse trânsito passa praticamente por dentro do município de Biguaçu, por dentro do município de São José, por dentro do município de Palhoça. Então, isso é insustentável, nós precisamos modificar. O governo licitou e teve a concessionária que venceu a licitação para ter a concessão da BR-101, e uma das responsabilidades deste contrato era a execução de uma alça de contorno na região metropolitana, que começa lá antes do município de Biguaçu, no quilômetro 171, e vai até o final ali do município da Palhoça, e até agora essa obra deveria estar concluída em 2012. E nós Quando é que ela começou? Tivemos problemas, licenciamentos, volta, discussões. E ela teve um início no ano passado, no ano de 2014, no trecho central, no município de São José, mas o trecho norte ainda não tinha sido licenciado e nem o trecho sul
que é no município de Palhoça. Hoje nós já temos a licença de todos esses trechos e agora as obras começaram em todas as etapas. São 22 quilômetros nesse trecho norte, que a gente chama ali no trecho de Biguaçu, depois uma parte intermediária de 15 quilômetros e mais uma outra parte de 13 quilômetros na parte sul. Então, essa parte sul ainda tem 2,4 quilômetros que ainda estavam discutindo e tinham outras alternativas, outras propostas, mas a gente não permite que se mexa mais no traçado, porque senão já se mexeu uma vez, já isso atrasou a obra e nós não podemos permitir mais atrasos. E tanto a obra, a parte central quanto a parte norte do contorno viário já está sendo construído. E a parte sul também, menos esses 2,4 quilômetros que está numa pequena discussão aí por onde é que vai passar. É isso? Exatamente, Silvio. Começou as obras no trecho norte. Então lá agora está muito no início. Desmatamento, empresas se instalando, canteiro de obras começando, mas que força de trabalho terá? Nós sabemos que precisamos fazer lá 22 quilômetros. Então, e a gente tem que ficar muito atento a isso. Se são 22 quilômetros naquele trecho, depois mais o trecho central e mais o trecho sul, que sejam dados a diversas empresas, diversos consórcios de execução de obras, para que a gente tenha isso recuperado, esse atraso, e conclua essas obras até 2017. Então, o Conde se reuniu na semana passada, tivemos presentes lá na reunião do Condes, na última sexta-feira, um senador da República, o senador Dário Berger, acompanhou a nossa reunião do Condes, o coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, o deputado federal Mauro Mariani, o deputado federal Esperidião Amin, e os deputados estaduais João Amin e Mário Marcondes também participaram da nossa reunião, e lá nós deliberamos por exigir que se mantenha o traçado atual aprovado. Porque este traçado atual aprovado é o traçado que causa menor, tecnicamente mais viável, porque ele causa menor impacto tarifário, ele já tem todas as licenças ambientais aprovadas e já está com o seu projeto executivo aprovado. Então a gente quer que esse traçado, que está aqui, mostrado nesse gráfico aqui. Aqui, ó, está aqui, presente. Em azul, seria a opção mais viável para execução e com menor custo. Então, tecnicamente, é o traçado melhor, segundo uma apresentação feita pela própria ANTT na Assembleia Legislativa, durante uma reunião da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano, promovida pelo deputado João Amin. Certo. Então, o engenheiro da ANTT, da Gerência de Projetos, o Wallace Roque, foi lá e apresentou. Existia uma discussão de alternativas pela 282. Duplicar a 282. Duplicar a 282, fazer desapropriações, mais pistas e etc. Ou manter o traçado atual. Se nós optássemos por fazer pela 282, já não seria um contorno, né? Porque a gente já estaria dentro da mancha urbana, mais um tráfego dentro da 282 e largando numa área da BR-101 congestionada e precisariam de inúmeras obras para que isso pudesse ser executado. Teríamos um trecho aqui, ó, em vermelho, que seria muito maior do que esse trecho em azul. Então, aumentaríamos a distância, aumentaríamos os custos e não tiraria do meio da cidade. Não ia tirar do meio da cidade. Essa obra iria ser demasiadamente mais cara e com maior impacto na tarifa. Então, aqui menor impacto vai gerar na tarifa é esse traçado azul, é esse traçado já aprovado. Mesmo que o outro também não tenha a licença ambiental, nós aí iríamos parar e tal. Nós não podemos permitir mais isso. Nós temos que lutar para que essa obra saia. E o Conde está se manifestando hoje, encaminhando o expediente
para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, em atenção ao diretor-geral Jorge Bastos, encaminhando a cópia dessa correspondência aos nossos deputados federais, aos nossos senadores, para cobrar essas ações, para que a gente possa ter essa obra o mais rápido possível. Sei que será um desafio muito grande completar essa obra até 2017, porque nós temos obras de engenharia complexas. Nós temos 6 túneis que terão que ser executados lá nessa região. Então, pelo histórico dos túneis que foram realizados até agora, sim, eu não acredito que isso 2017. seja concluído até 2017, mas eles vão ter que nos apresentar qual é o cronograma, quando vai ter que ficar pronto, e nós temos que ficar em cima para que isso realmente possa andar. E a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que vai dizer aonde que vai passar o traçado, qual traçado vai ser adotado. Eles é que decidem. Esse traçado agora já tinha sido aprovado. Em cima do traçado que já tinha sido aprovado, foram feitos projetos executivos. Depois que os projetos estavam prontos, que a licença ambiental tinha sido concedida, surgiu uma solicitação para que se alterasse o traçado do trecho sul. Se alterar isso, permite novamente uma discussão em cima da execução dessa obra, e que faria com que postergasse por muito tempo esse processo. Certo. A gente tem outros materiais aqui vindos da Agência Nacional de Transportes que vale a pena comentarmos. Esse slide, o segundo slide, Fernando, você pode pôr na tela. A gente vê em vermelho o atual traçado, né, da BR-282, a 101 que está indo em sentido sul, dá para ver a direita, claro. Azul claro, da 101, que dá para ver à direita já o mar, o litoral, né, para você se localizar, e o traçado já definido pela NTT do trecho aprovado. Veja bem nesse slide aí, você vê como aumentaria a distância se viesse pela 282 e depois entrar na 101, né? E permanece no meio da mancha urbana, né? Só ia trazer mais trânsito ainda, né? Jogaria tudo dentro desse já congestionado trecho. Mesmo que se aumentem as pistas, mas não seria mais um contorno, né? Nós estaríamos jogando de novo no meio das cidades. Então nós temos que tirar isso, temos que fazer um contorno para sair e contornar essa região das cidades, saindo mais adiante na BR-101. Essa é a proposta do traçado atual. Que é a mais barata, inclusive, né? Muito mais barata do que essas outras opções, e muito mais curta, né? Porque daí você tem que duplicar essas pistas todas, aumenta os números de quilômetros necessários de execução, desapropriações e etc. e tal. Gera um custo muito maior e um impacto na tarifa. Na tarifa do pedágio. Porque quem construir esses acessos vai ter direito a botar um pedágio e explorar, né? Por quantos anos será a exploração? 20 anos? 15? Não, a concessão já foi concedida aí para a autopista Litoral Sul, a artérias, por 30 anos, aí depois é renovada essa licença, 30 anos. E ela é acompanhada anualmente pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, faz análise do que tem sido feito. E ainda bem que a gente teve esse trecho concedido, porque hoje a gente consegue ainda trafegar em boas partes da BR-101, ver muitas obras sendo executadas, e julgo por um pedágio ainda condizente com os valores que a gente... Pior seria se nós não tivéssemos essa pista hoje com as manutenções sendo executadas, como estão sendo feitas, construções de pistas marginais, as pontes sendo recuperadas. Quer dizer, tem fatores positivos, tem investimentos que estão sendo sempre feitos, mas que precisam ser acompanhados. E nós temos aí, dentro das nossas entidades que compõem o CONDES, nós temos a AURESC, a Associação dos Usuários de Estradas Rodoviárias de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina, a AURESC. A AURESC faz a vigilância, faz o acompanhamento,
está sempre cobrando. Também na semana passada foram promovidos debates pelo deputado estadual Mário Marcondes, uma audiência pública para verificar as planilhas dos reajustes dos pedágios nas estradas, nas rodovias catarinenses, através de um pedido junto com o deputado Mário Marcondes, da URESC, e a Autopista Litoral Sul esteve presente apresentando, junto com a NTT, que apresentou também como que os pedágios são reajustados, quanto de valores foram permitidos. Às vezes não é permitido tudo porque eles deixaram de executar alguma parte do contrato, alguma parte de obra que teria que ter sido executada. Então eu acho que isso tem colaborado bastante para que as nossas estradas tenham um pouco melhor, porque se estivesse só na mão do governo, eu não tenho certeza que ela estaria da forma como está. Certo. E esse traçado do anel viário, ele teria um pedágio nele próprio ou já é não. Esse que já existe na 101? Não teria um novo seria pedágio? O mesmo, continuam as mesmas praças. Não vai ter mais pedágio. Não, só o pedágio será reajustado e aí serão feitos praças de pedágio que possam ter que ser deslocadas, mas aí é um critério que a NTT depois vai apresentar, mas as obras, de um modo geral, todas que são feitas na pista, impactam no custo do pedágio. Certo. Então o Conde está encaminhando uma carta à Agência Nacional de Transportes Terrestres, solicitando que seja mantido o traçado já original, com o projeto executivo feito, aprovado, com a licença ambiental já concedida, e que não se mude esse trecho. Quem é que está querendo mudar esse trecho? Quem é que está querendo aumentar o custo, aumentar as demandas de administrativas? Quem é que está querendo mudar esse traçado, doutor? Olha, depois do traçado aprovado, alguma comunidade ali da área que está afetada teve na Prefeitura de Palhoça, conversou com o prefeito Camilo e salientaram que estava causando impactos nessa região onde o traçado estava concedido, aprovado. E aí o prefeito fez gestões e foi buscar outras alternativas que pudesse modificar o traçado. E aí teve essa discussão, teve esse levantamento. Surgiu a ideia de ir pela 282 e pela 101. Aí surgiu essas possibilidades aí. Mas se esquece que quando foi aprovado esse traçado, foi também um pedido da Prefeitura de Palhoça naquela oportunidade. Então, os prefeitos dos municípios envolvidos estiveram em Brasília e autorizaram que fosse feito o projeto, fosse desenvolvido nessa região. Então, hoje a gente não pode mais estar alterando esse traçado. Certo. Ia ser custoso e ia demorar bem mais, né? Vamos ver se até 2017... A gente tem que lutar realmente para que esses impactos que possam estar causando a esta comunidade sejam minimizados e sejam construídas trocas, sejam dado trocas de melhor qualidade de vida para a região, seja investido em escola, seja investido em saúde, que a comunidade que for atingida pela alça do contorno não tenha dispêndio, mas sim benefícios também para a sua sobrevivência, para a sua comunidade ali. Então nós temos que lutar com contrapartidas. A comunidade foi atingida, que ela tenha contrapartidas para ser melhor atendida. Esse é o objetivo que o Condes acha que tem que ser feito também. Talvez seja o que o doutor colocava antes de começarmos o programa, que tem que ser feita assim a duplicação, tetraduplicação, que seja da 282 e da 101, mas ainda assim fazer o traçado original do contorno, né? Porque a 282 e a 101, do jeito que está, já está saturada, não tem mais o que colocar ali dentro. Ela precisa assim ser mais ampliada e mesmo assim precisa da alça de contorno. Silvio, tem uma parte aí, para encerrar uma apresentação que a gente tem que a alça do contorno
diminuiria só cerca de 11% a 13% do tráfego de toda a região ali da BR-101, por onde hoje está sendo a afluência de trânsito. Diz que com a alça diminuiria só 11%. Diminuiria só 11%, que o resto é tráfego local mesmo. Então, eu não acredito que seja só 11% o tráfego pesado que passa na BR-101, não. Mas acredito que há um tráfego muito intenso nessa região, envolvendo a região metropolitana, e para isso devem ser construídas as pistas marginais, devem ser construídas terceiras pistas nas faixas de tráfego, e deve ser bloqueada ainda muitas saídas. Então tem que ser contínuo o investimento de melhoria nessa região, porque a gente tem que ter melhorado a sustentabilidade do trânsito, como nós falamos antes, né? E isso fazendo uma coisa fundamental. O fundamental é investirmos em transporte público. Nós temos faixas exclusivas para ônibus, para tirar todos esses carros que vêm diariamente com uma pessoa só para as cidades, para o centro de Florianópolis. Então, hoje, o nosso trânsito é muito ruim porque o nosso ônibus também não consegue andar com esse tráfego pesado, com essa falta de mobilidade. Se nós tivéssemos faixas exclusivas e viesse muito mais rápido de ônibus, tenho certeza que a maioria das pessoas deixariam seus veículos em casa, passariam a usar o transporte público e ele seria mais econômico do que é hoje. Essa é uma solução que soluciona mesmo, né? Não é ampliar o lugar para estacionar carro, tem que botar um transporte público eficiente, de qualidade. Mesmo porque nós não temos mais lugar na ilha para estacionar em lugar nenhum, nós não temos trafegabilidade, nós temos que investir sim em transporte público de massa. E até o marítimo, né? Morar numa ilha e não ter transporte marítimo é uma pergunta que fica sobre a água. Engenheiro eletricista Celso Ternes Leal, atual presidente do CONDES, o Conselho Metropolitano para o Desenvolvimento da Grande Florianópolis. CONDES, com M, condes.com.br. Você, entidade de classe, encaminhe o seu ofício para vir a fazer parte do CONDES. É só mandar um ofício para o próprio coordenador geral, que é o presidente do CONDES, o engenheiro Celso Leal. Visite condes.com.br para conhecer todos os grupos de trabalho que se debruçam aí a melhorar a qualidade de vida com sustentabilidade na região da Grande Florianópolis. Mal deu para arranharmos o asfalto nesse primeiro bate-papo. Espero podermos nos encontrar mais vezes aqui no Floripa em Foco para falar sobre o CONDES, presidente. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, Silvio, foi muito importante. Quero destacar que todas as comunicações com o CONDES podem ser feitas via e-mail secretaria@condes.com.br ou presidente@condes.com.br. E destacar aí que nós temos mais 4 grupos de trabalho, já falamos do grupo de trabalho institucional, temos o grupo de saneamento e resíduos sólidos, comandado pelo engenheiro Vinícius Raguiante. Temos o grupo de trabalho de segurança pública, coordenado pela Maria Tereza. E temos o grupo de governança metropolitana, coordenado pelo advogado Antônio Arruda. E temos ainda o de mobilidade urbana com o Adriano Ribeiro. O grupo de mobilidade urbana com o Adriano Ribeiro. Muito bom. Vamos tentar abordar a todos. Obrigado mais uma vez pela presença. E o telespectador internauta pela audiência e que pode acompanhar a reapresentação desse bate-papo daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui mesmo na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.